Amém. Graças a Deus. Estamos aí para mais uma aula. Hoje, a 34ª aula que o Senhor coloca no nosso coração. A última aula que nós tivemos, nós estamos falando sobre pessoas separadas ao ministério para servir, né? E isso é muito importante vocês colocarem em prática. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui na Tua presença, Senhor, nesta manhã de domingo, dando continuação a mais uma aula maravilhosa. Abençoe Teus filhos, que sempre estão à disposição para aprender contigo e crescer na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Bom, hoje na página 145, vamos falar de pessoas que podem servir em várias outras áreas da igreja, independente do título eclesiástico. Por exemplo, nós temos diáconos que dirigem congregações. Nós temos diaconisas que também já dirigiram congregações. Nós temos pessoas que podem servir em outras áreas da igreja sem a necessidade de serem separados naquela determinada função. Por quê? Porque ele está servindo. E alguns, eles acabam servindo, né, ao Senhor por tempo limitado, tá? Nem todo mundo que dirige congregação, ele vai sempre dirigir congregação. Pode acontecer de um dia ele não dirigir mais. Então é por isso que ele pode servir um período. Por exemplo, acontece muitas vezes quando um dirigente é um presbítero, ou até um pastor evangelista, e o seu segundo dirigente é um diácono, quando eles saem de férias do seu trabalho, e eles tiram férias da igreja para poder viajar com a família, muitas vezes o diácono, até uma diaconisa, assume como dirigente, tá bom? Então, vamos ver. É claro que vamos falar de Filipe, que foi diácono. Ele era um obreiro que compreendia muito bem a sua vocação. Não se limitou. Era-lhe esse ministério uma amorosa oportunidade de falar de Cristo. Como diácono, foi zeloso, como evangelista, desfazia-se ele em amor pelas almas. Por isso, em Samaria, ele ganhou uma cidade inteira. No deserto de Gaza, conquistou uma alma solitária, que foi oficial da Etiópia. Não sei qual o espaço de tempo que vai da instituição do diácono à evangelização. O que sei é que bastou para esse diácono Filipe se destacar como um grande evangelista na Igreja Apostólica, página 146. Foi o único obreiro do Novo Testamento que recebeu esse título de evangelista. Em Atos 21:8, Paulo fala assim que ele esteve em Cesareia, na casa de Filipe, o evangelista. E até fala de suas filhas, 4 filhas que profetizavam. Agora, você que é um servo, um diácono, seja quem for, um presbítero, preste atenção, tá? Faze a obra de um evangelista, isto é, nós devemos ganhar almas para Jesus, independente. Eu já vi pessoas falar assim, esse trabalho de evangelizar é com o evangelista. Quem tem que assumir a Secretaria de Missões é o evangelista, é a missionária. Quem tem que fazer ar livre é o evangelista, é a missionária. São todos, irmãos. É claro que o título, ele pesa sobre a vida da pessoa. Por isso que eu falei que quem muito for dado, muito será cobrado. Então vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Porque ganhar alma é para todos. Todos devem ganhar almas. Todos devem buscar as almas perdidas. Todos. Então, muito cuidado, achar que você não faz evangelismo porque não é evangelista, não faz ar livre porque não é evangelista, não assume a Secretaria de Missões porque não é missionária. Pare com essa história, irmãos. No contexto que ora apreciamos, evangelista é o que proclama a mensagem salvadora, certo?
Eu fui evangelista 8 anos. 8 anos. Pastor, como é que o senhor era como evangelista? Eu vou falar primeiro antes de ser evangelista. Eu como auxiliar de trabalho, antes de ser auxiliar de trabalho, porteiro da igreja, vamos falar. Eu já pregava nas ruas, eu evangelizava na rua, eu pregava em ponto de ônibus, eu pregava na praça, no gogó, sem caixa de som, eu pregava nos trens, aí depois fui auxiliar de trabalho, eu continuava pregando, aí eu ia para presídios, hospitais, manicômios, eu ia para as comunidades, eu evangelizava em navios, eu pregava em barcas, tá? Eu pregava para todos os lugares, nos lares, nas casas, nos pontos de pregações que existiam nas Assembleias de Deus, bastante naquela época. Depois eu fui separado a evangelista. De auxiliar de trabalho, eu fui direto a evangelista. Essa missão. É por isso que a ADFAM, ela não precisa seguir degrauzinho. Auxiliar de trabalho, diácono, presbítero, evangelista, pastor, diaconisa, missionária, pastora. Não, é por chamada e não é por tempo de igreja. Ah, porque o irmão já está 10 anos como diácono, merece ser presbítero. Quem falou isso? Quem botou isso na cabeça que a pessoa, ele é separado, a separada, a obreiro e obreira por tempo de igreja? Nada a ver. É por chamada e escolha. Por exemplo, Saulo foi transformado em Paulo e ele foi levado a apóstolo na mesma hora. Na mesma hora. Tá? Então, o que vocês precisam entender é isso. Então, eu como evangelista, eu ia abrir congregações, o pastor ele falava, olha, vai para o lugar tal, começar um trabalho. Aí eu ia para lá, era eu e Deus. Minha esposa não ia comigo, era eu e Deus. Quando eu cheguei, por exemplo, aqui na Rua Ana, aqui era uma congregação, não era nem igreja, o culto era na sala do saudoso, na época, diácono Antônio Siqueira e diaconisa Eurídice. A nossa sede é na Avenida Beira-Rio, Heliópolis. Ficava lá em Heliópolis. Aqui era uma congregação pequenininha, mas muito pequenininha. Ela devia ter 2 metros de largura e 2,5 metros de comprimento só. Não tinha nem 3 metros, talvez. Só cabiam umas 6 cadeiras da cozinha e um sofazinho que era da sala. A mesinha era a mesinha do quarto, que a Maurício botava lá para ser o púlpito. E uma caixinha de som daquela antiga que ligava para violão. E eu fui para ali, como para dirigir aqui, né? Vim para cá para dirigir esse trabalho. E dirigia várias congregações. Aí depois de 6 meses ela estava cheia, cheia mesmo. Aí eu falava, olha pastor Eli, bota um presbítero aqui que eu quero seguir o caminho. Aí dava posse de um presbítero e eu voltava para a sede esperando para onde ele ia me mandar. E assim eu abri várias congregações, várias, não foi uma nem duas, foram várias, e vários lugares, e tem mais, eu já falei isso aqui, eu nunca pedi dinheiro de passagem, vou falar de novo, eu nunca pedi dinheiro de passagem, eu andava a pé. Para quem conhece Rio de Janeiro, quantas vezes eu descia em Belfor Roxo, eu ia a pé até Heliópolis e andava rápido para não perder o culto de doutrina da sede, ou o culto da igreja sede, que era na Avenida Beira-Rio, e voltava a pé para Belfor Roxo. Por quê? Porque eu pegava um ônibus em Belfor Roxo e eu morava em Ricardo de Albuquerque. E lá tinha um ônibus que me deixava lá em Ricardo de Albuquerque. Então você tem que entender que ser evangelista, você tem que atuar como tal, não é ser conferencista. Tá? E naquela época, até hoje, eu nunca quis aceitar dinheiro de nada. Dinheiro de nada, irmãos. E se eu tenho dinheiro de passagem, igreja nenhuma tem que pagar minha passagem. Se eu tenho dinheiro de combustível, ninguém tem que me dar dinheiro de combustível nenhum. Se eu tenho dinheiro para comprar cantina, nem cantina tem que me dar, irmão. Hoje em dia é um tal de ter que fazer comida para tanta gente no final.
inventaram essas coisas para as pessoas dessa época agora. Então, eu dirigia as congregações. Aí eu, como evangelista, fui vice-presidente. Vice-presidente, mas abrindo congregações. Abria uma, 6 meses, lotava, porque meu propósito com Deus sempre foi esse. O pastor, ele me mandava, era eu e Deus. Eu falava, Senhor, em 6 meses eu quero passar aqui com essa igreja cheia. E passava com departamento de crianças, departamento de jovens, com um grupo de mulheres e homens e ministério. E ministério. Sempre foi assim. Né? Depois fui levado a pastor. Então, o que eu quero passar para vocês, que o evangelista está aqui, na página 146. Tá? Ele não pode ser considerado apenas aquele que foi ordenado solene publicamente pela igreja. Ele é alguém que recebeu o dom de proclamar o evangelho. Ele é aquele que dá crescimento na igreja. Aprenda isso nos 5 dedos. O evangelista é o dedo maior. Qual é o dedo maior? Esse é o que dá crescimento. Esse daqui é o mestre, porque ele toca em todos. Tá? Esse daqui é o profeta, é aquele que, limpa o ouvido das pessoas. Perdão, esse daqui é que é o mestre que limpa o ouvido das pessoas. Esse aqui é o apóstolo, o missionário que toca em todos. Esse aqui é o profeta. Ele aponta, mas ele também dá a solução. E esse aqui da aliança é o pastor, é o que faz aliança com todos. Então aprendam isso na igreja. Quem dá crescimento em ganhar almas, cruzadas, evangelização, visita nos lares, com título eclesiástico, é o evangelista. Eu fico vendo evangelistas que não querem nada. Eu fico vendo evangelistas que só querem sair pregando pelas igrejas e fazer cartazes e botar agenda aberta. Eu fico olhando, faço assim mesmo, ó. Deus do céu, para a gente segurar para falar as coisas. Aí diz aqui, né, que o pastor Estevão, por exemplo, o evangelista verdadeiro nunca é constrangido por ninguém ou não depende de incentivo. É o Espírito Santo que o constrange. A sua vocação divina inspira e anima. Como diz o apóstolo Paulo, sobre mim pesa essa obrigação. Ai de mim se não pregar o evangelho. Então o evangelista é aquele que prega a palavra. Ele prega no tempo e fora de tempo. É aquele que ajuda a igreja a crescer. Por isso que eu dei meu exemplo. Eu ia para uma congregação que não tinha ninguém, ela enchia rápido, e eu já ia para outra missão. Quantas vezes eu, como marinheiro, saía do navio, naquela época era obrigatório terno e gravata, eu já saía de terno e gravata para ir direto para a igreja. Que eu dirigia, que eu sabia que não ia dar tempo, de eu ir em casa. Tá? Então, aprendam. Aí diz mais aqui, página 147. Sem o evangelista, sem ele, a igreja local, toda a sementeira evangélica, aparece primeiro evangelista. Logo em seguida vem o pastor e os demais componentes do ministério. Na Assembleia de Deus, evangelista é o cargo eclesiástico que se aproxima do pastor. Mas nem todo evangelista vai ser pastor. Nem todo presbítero vai ser evangelista ou pastor. Nem todo diácono vai ser presbítero, evangelista ou pastor. Nem toda diaconisa vai ser missionária ou pastora. Aprendam isso. Tá? 3 principais objetivos na obra evangelística. Qual é o principal objetivo da evangelização? Salvação de almas, crescimento, serviço cristão. Tá? Aprendam que estão inventando muita coisa hoje para ganhar alma para Jesus. Muita coisa mesmo. Muito entretenimento. Eu vi outro dia uma igreja de referência aqui no Rio de Janeiro, e ela está se espalhando pelo Brasil. Eles vão fazer uma igreja com muito entretenimento, muito. Vai ter cinema, vai ter lazer, vai ser tipo um parque cristão. A pessoa vai chegar, vai ter um estacionamento enorme. Quando ele entrar, ele vai ter lojas, ele vai ter um mini shopping, ele vai ter um cinema, ele vai ter tipo um parque de diversão, talvez até uma academia e a igreja. Aí eu lembrei de um jornal que nós temos chamado Mensageiro da Paz.
que é das Assembleias de Deus. O tema principal, eu estou falando e estou lembrando, a maior igreja dos Estados Unidos. O pastor falou assim, o tema era esse: minha igreja está morta, o que eu faço? Ele botou justamente isso que esse pastor quer fazer. Ele botou entretenimento, tinha desfile de modas, tinha teatro, tinha tudo. O pessoal fala assim, nossa, essa é a igreja. Mas era uma igreja que não tinha vida no altar. Era uma igreja que não tinha comunhão. Ele disse que o povo não queria mais saber de orar, não queria mais saber de jejuar, não queria mais saber de culto de ensino. E as igrejas de hoje, se vocês observarem essas igrejas dessa geração, muitas igrejas tiraram a famosa escola dominical, o culto de ensino. Eles tiraram os cultos de ensino no meio de semana. E eles estão botando o quê? 2 cultos. E botando muito entretenimento para eles. Né? Estão botando muita coisa mesmo. E eles estão se perdendo. Quando falam em jejuar, não jejuam. Quando fala de orar, não oram. Tá? A frequência nos cultos de orações são poucos. Eu vou botar agora uma campanha de oração, jejum, oração na igreja, oração no monte, jejum. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Mas eu não estou muito empolgado de ter multidões, infelizmente. Por que você não está empolgado? Para eu não sofrer psicologicamente e ficar doente, achando que todo mundo gosta de jejuar e orar. Então diz que o evangelista, ele evangeliza buscando, página 148, encher a igreja local. E ele não tem que trazer para si fama. Nossa, a igreja encheu por causa de mim. Ninguém é melhor do que eu no mundo. Eu sou o melhor do mundo. Todas as pessoas que querem fama, pode saber que é fogo de palha. Todas as pessoas que querem honras, fogo de palha. Todas as pessoas que falam assim, essa igreja encheu por causa de mim, é um bobão, né? Porque isso aí é palavras do diabo, que está trazendo honra para si e não para Deus. Página 148. Vamos lá. Salvação de almas. Salvamento, libertação de um perigo iminente. Isso é salvar as almas. Arrebatar do fogo, tirar do inferno. Onde é que se busca as almas? Em todos os lugares. Como eu já citei para vocês. Eu já entrei até em boate para pregar. De gravata, terno, folheto na mão. Aqui, por exemplo, existe um local que era na Praça Mauá. Até ali eu já entrei para evangelizar. Tá? E falar do amor de Cristo. Vamos lá. Principais evidências, interna ou externa. Interna, a evidência de que o Espírito Santo dá, que a pessoa fala, agora eu sou filho de Deus, sou convertido. Externa é o exemplo. Eu ainda vinha de manhã falando assim, que o maior, como é que eu sei que alguém é homem de Deus ou mulher de Deus? Guarde o que eu vou falar. Você não pode avaliar a pessoa se é homem de Deus, mulher de Deus, por dons espirituais, eu já ensinei isso. É pelo caráter. É pelo bom testemunho do de fora. Ainda por esses dias, alguém me falando de alguém que é usado em dons, falando sobre adultério, falando sobre coisas ilícitas, e se escandalizou e veio falar comigo. E eu falei, pois é, essa é a geração de hoje, que valoriza muito dons, mas não valoriza o caráter, mas não valoriza o bom testemunho. E eu também falava outro dia, falei isso também esses dias com uma pessoa, e falou assim, olha, hoje os pastores raízes são rejeitados, ninguém quer pastor raiz, ninguém quer ser chamado a atenção, ninguém quer receber um puxão de orelha. Eu tive um problema sério aqui outro dia, porque eu estava exortando alguém de sexo ilícito, e vieram com força total para cima de mim, né? Na verdade, só Deus não permitiu ter violência, porque eu estava debaixo de autoridade espiritual e não estava com temor de nada. Muito pelo contrário, estava debaixo de autoridade. Mas, avaliando, as pessoas estavam brigando comigo porque eu tinha chamado a atenção de pessoas de relações ilícitas. Então você vê que geração é essa difícil. Eu não quero esse tipo de pastores, mas nós estamos vivos ainda. O crescimento é espiritual através um discipulado consciente e relevante. Hoje, né, como é que a igreja trata para as pessoas não saírem? A pessoa ela é recepcionada na igreja, por isso que tem que ter recepção, a plaquinha.
tá? Bota-se aquela pessoa muito bem recebida, com um sorriso, né? Bota a pessoa sentada no local adequado, faz-se a apresentação das pessoas, tá bom? O visitante, no final, pede para ele ir para uma salinha, um local especial. Enquanto ele está ali, né, sentado, oferece uma água, um cafezinho. É assim que faz hoje, uma balinha. E aí pede para ele anotar o nome dele, deixar o telefone, se possível. Aí vem o dirigente da congregação, ou o pastor, dá boas-vindas a eles, fala que foi muito bom ter ele chegado ao nosso culto, esperamos que volte mais vezes. Como é que você conheceu nossa igreja, nossos cultos aqui meio de semana, tá bom? E faz uma oração, não segure a pessoa muito tempo, 5 minutos no máximo. Se tiver, dá um presentinho, né? Tem um Novo Testamento, dá. Quiser dar um chaveirinho, se quiser dar um livreto, tá? Existem muitos livros evangelísticos na internet que você recebe de graça, tá? É só se inscrever, eles mandam para sua casa. E com isso, no meio de semana, você manda um cartaz. Oi, tudo bom? Muito obrigado. No outro dia é importante fazer isso. Muito obrigado por vir no culto ontem, sentimos aqui muito honrados com a sua presença. Teremos um culto amanhã de milagres ou de ensino. Aguardamos você. E faz isso 2, 3, 4, até 5 vezes. Se a pessoa não aparecer mais, toca o barco para outra pessoa, tá bom? Então, com isso, o crescimento ele tem que ter o discipulado, tem que ter uma devoção diária, ensinar essa pessoa, leitura bíblica e ensinar como servir ao Senhor, tá? Na página 149, nós vemos que os resultados são santificação, a pessoa persevera na fé e tem um bom testemunho. Com isso, ela também vai aprender depois a servir, porque vai estar na aula de batismo, ela vai aprender o departamento, vai abraçar. Se é um jovem, já chama o líder dos jovens. Se é mulheres, a líder das mulheres. Se é um homem, o líder dos homens. Se são adolescentes, liderança de adolescentes. E já envolva todos eles. Se tem algumas situações, como síndrome de Down, né? Se tem autismo, tem que ter tratamentos específicos, especiais, tá? Com essas pessoas também. Se for uma pessoa de portador de necessidade física ou deficiente físico, se tem uma escada como São Paulo, tem que sempre falar que pode vir, que a gente ajuda você lá em cima, muito cuidado para a pessoa não cair. Se é um idoso, tem que ajudar, tá? Se precisa ser levado à ceia depois que batiza, visita na casa da pessoa. Hoje a aula de batismo é online, que é mais fácil a pessoa aprender. E o principal objetivo é glorificar o nome do Senhor, tá bom? Então, na página 149 eu encerro. De que forma poderá um servo de Deus, um diácono, seja quem for, presbítero, atuar como evangelista? Tá? Na página 150, nós vamos aprender isso na próxima aula. Eu espero que vocês venham se fortalecer, estejam aprendendo o que é servo, porque após o término desse curso, eu vou estar averiguando pessoas de serem separadas ao ministério. Não sei se vai ter também, porque eu vou estar orando, mesmo depois desse curso, se Deus falar assim, não separa ninguém, não vou separar ninguém, porque o dono é o Senhor, tá? Então, aprendam, tirem as dúvidas. Senhor Deus, obrigado por essa aula, continue conosco nesse domingo, nesse dia maravilhoso, o dia que a pessoa assistir essa aula também, que continue sendo uma bênção. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.